Olá pessoal, tudo bem? Professor Ciro Chaves da CC Boots Engenharia e vamos agora com mais um vídeo com a temática de robótica educacional. Pessoal, nós estamos recebendo muitas mensagens, o que é muito gratificante. Muitas pessoas gostaram bastante do nosso vídeo sobre a programação com Tinkercad, com introdução à robótica e também, claro, amaram esse carinha aqui, o Norman, tá? Olha só, ele vai fazer parte de nossos vídeos, eu acho que eu vou pedir a opinião dele para ele interagir um pouco com a gente em alguns momentos, tudo bem? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos a mais um vídeo de conteúdo para vocês e hoje vamos iniciar a programação de computadores. Crianças a partir de 5 anos de idade podem começar fazendo esse exercício aqui, tá tudo bem? Atenção, você pai, você gestor de escola, professor, fique ligado, fique atento, porque realmente, pessoal, é uma informação muito rica e disponível aqui de forma gratuita para todos vocês, tudo bem? Olha só, quero pedir para que vocês façam a inscrição no canal, ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo, pessoal, para que vocês acompanhem todas as novidades que iremos lançar aqui. Não esqueçam também de deixar o like e compartilhar, fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e a gente consiga disseminar a educação gratuita e de qualidade para todos. Tudo bem? Então, vamos lá para a tela do nosso computador e vamos passar a aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Então, vamos lá, Maker! Bom, pessoal, então vamos conhecer a nossa ferramenta que iremos utilizar para a introdução à programação de computadores. Olha só, essa ferramenta pode ser usada por crianças a partir de 5 anos de idade. Crianças, jovens, adultos, não existe nenhuma restrição. É uma maneira muito simples de se aprender a programar e adquirir as habilidades que serão essenciais no futuro próximo, no mercado de trabalho, nas relações interpessoais, etc. Olha só, pessoal, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Eu vou abrir este software aqui. Vocês não precisam se preocupar muito com o que eu vou fazer aqui agora. Eu só quero mostrar isso a título ilustrativo como exemplo, tá? Bom, estou abrindo esse software aqui, o CodeBlocks. Vou abrir um novo projeto aqui e vou fazer aqui um pequeno programa. Bom, vamos lá. Executei o meu programa, pedi para que ele imprimisse na tela a mensagem Olá Mundo, e olha só, a mensagem foi impressa aqui. Legal, pessoal, o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu acabei de escrever um programa na linguagem C++. Bom, quando nós vamos programar um computador, exatamente o que nós estamos fazendo? Olha só, pessoal, um computador é uma máquina, é um hardware que ele está apto a receber instruções para executar tarefas. E essas tarefas incluem o processamento de dados de uma forma geral, execução de instruções, operações matemáticas, né, realização de operações matemáticas, enfim, demais tipos de processamento. Tá? Quando nós escrevemos um programa, nós estamos fornecendo para um computador o passo a passo do que ele deve fazer. Então isso é programar um computador, tá? Perceba aqui o seguinte, eu utilizei aqui diversas palavras, diversos termos, que isso compõe aqui a sintaxe da minha linguagem. Da mesma forma que existem os idiomas, o inglês, o português e etc., existem também as linguagens de programação, as linguagens que a máquina compreende, tá? Na verdade, a máquina compreende uma linguagem que nós chamamos de linguagem binária, de zeros e uns. Mas esse é o mais baixo nível possível. É muito complexo de o homem trabalhar com essa linguagem diretamente. Para isso, nós temos uma linguagem de programação que é digamos, um intermediário, né? E nós utilizamos um software que contém um compilador, que é como se fosse um tradutor que vai traduzir essa linguagem de programação na linguagem de máquina em zeros e uns. Então, perceba que para conseguirmos programar, precisamos ter conhecimento nessas linguagens de programação. Tá? Nós não necessariamente precisamos dominar estes conceitos, dominar uma linguagem de programação, para que a gente possa criar
o nosso próprio programa. É para isso que eu vou apresentar para vocês essa ferramenta fantástica. Olha só, no navegador de vocês, vocês vão digitar Scratch. Esse primeiro link aqui vocês podem entrar. Pessoal, o que é o Scratch? Bom, por definição, pessoal, o Scratch é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo Media Lab do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Bom, essa linguagem de programação é uma linguagem criada de forma bastante simples para que pessoas nas mais diversas faixas etárias consigam aprender a programar sem a necessidade de aprender uma linguagem de programação específica, linguagem textual, porque nós vamos utilizar uma linguagem em blocos, exatamente, sem possuir nenhum pré-requisito de outras linguagens de programação. Nós vamos simplesmente fazer o encaixe de blocos como aquele joguinho do Tetris, como uma brincadeira com Lego, enfim. Bom, vocês podem iniciar aqui mesmo, tá? Clicando em criar. Bom, aparece aqui essa pequena tela do Scratch. Olha só, vocês podem fazer aqui o seu login, porque os seus projetos eles serão o quê? Disponibilizados para outras pessoas, para que elas possam editar, para que elas possam modificá-los, enfim. Da mesma forma, bem semelhante com o que a gente fez no Tinkercad, tá? Bom, existe a opção também de você fazer o download. Bom, vocês podem acessar aqui Download Scratch no Google. Download Scratch 3.0, que é a versão mais recente. Aqui nesse primeiro link, vocês vão ter o link para baixar o software para o seu computador. Vocês vão clicar aqui em descarregar, executar o arquivo. Vocês vão escolher o sistema operacional aqui, o Windows ou Mac OS, e vocês vão fazer a instalação. Tá? Eu fiz a instalação já na minha máquina, ok? E ele está aqui, certo? Então, tanto faz, pessoal, nós utilizarmos essa versão, tá? Eu vou até fechar aqui, ou nós utilizarmos a versão desktop. Bom, pessoal, então vamos fazer uma pequena apresentação aqui do nosso software, tá? Nós temos aqui uma barra de menus, tá? Nessa barra de menus aqui a gente pode escolher o idioma, como vocês podem ver. Nós podemos carregar um arquivo do computador ou criar um novo projeto, enfim, editar. E temos aqui alguns tutoriais. Eu encorajo todos vocês a assistirem esses tutoriais aqui, pessoal. Já tem muito tutorial legal. Bom, vamos ver aqui também o que nós temos. Olha só, essa janelinha aqui é o estágio da nossa animação, tá? Quando nós vamos programar a nossa máquina aqui, necessariamente aqui no Scratch, nós estaremos programando os itens que estarão aqui nessa nossa janela, tá? E nós podemos pré-visualizar o estágio da nossa programação aqui. Então, por exemplo, da mesma forma que eu programei aqui naquele exemplo anterior o meu computador para imprimir a mensagem Olá Mundo, eu posso programar esse gatinho aqui, esse personagem bem legal, posso programá-lo para fazer alguma coisa. Nós temos aqui a lista de personagens, certo? Vamos ver o que temos mais. Olha só, aqui nessa lateral nós temos uma aba com vários blocos. E aqui nessa outra barrinha ao lado nós temos também uma lista, tipos de blocos. Pessoal, isso aqui é todo o processo-chave do nosso Scratch, tá? Aqui que nós temos todas as instruções para que a gente possa programar. Então, nós temos separado por categorias, por exemplo, movimento, aparência. Perceba que a aparência, olha só, ele pode falar, pensar, modificar a fantasia. Eu vou falar o que é isso de fantasia, né? Do inglês aqui o costumer, né? A vestimenta do personagem. Sons, né? Ele pode tocar sons. Temos aqui alguns eventos, tá? Bom, aqui, pessoal, nós temos as fantasias, certo? Na verdade, olha só, esse meu personagem, esse gatinho, ele tem duas fantasias, como vocês podem ver, a fantasia 1 e a fantasia 2. Vocês estão percebendo aqui no cantinho da tela, quando estou mudando a fantasia, ou seu customer, né? Enfim,
O aspecto do gatinho ele está mudando, como se ele estivesse andando, tá vendo? Então nós podemos utilizar essas imagens para simular que o nosso gato está caminhando, tá? A gente pode escolher diversas fantasias aqui. A gente pode escolher da nossa própria câmera, nós podemos carregar uma fantasia, né? Nós podemos escolher uma fantasia, olha só que legal. A gente pode escolher o nosso personagem aqui, pessoal. Temos muitos personagens para a gente poder trabalhar, tá? Olha só, uma coisa bem interessante que eu tenho que mostrar para vocês. Nós chamamos isso aqui de palco, tá? E nós temos cenários nesse palco. Eu posso adicionar cenários, pessoal. Perceba que se eu quiser ambientar o meu jogo em algum local, eu posso querer escolher algum cenário que seja maior adequado para mim, tá? Olha só, Jurassic. Vamos fazer o seguinte, já que eu escolhi esse cenário Jurassic, eu quero um dinossauro. Aqui está. Tem um dinossauro aqui no cenário e eu tenho o meu gatinho. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar o meu gatinho, vou clicar aqui no X. Eu quero manter somente o meu dinossauro aqui por enquanto, tá? Bom, pessoal, então nós podemos escolher personagens, cenários. Vamos observar bem de acordo com essa imagem aqui, pessoal. Olha só, a janela do meu cenário ela é dividida em um chamado plano cartesiano, certo? Olha só, pessoal, o plano cartesiano, na verdade, é um sistema de coordenadas para que a gente possa se orientar, certo? O centro do meu plano cartesiano é essa posição 0, 0. A posição 0 na horizontal e a posição 0 na vertical. Está aqui nesse ponto, tá? Então eu posso me orientar em qualquer direção, para a esquerda ou para a direita, sobre esse eixo, ou para cima e para baixo sobre esse eixo. Ou posso me orientar também de forma radial. Por exemplo, eu posso me orientar em direção a esse ponto A, enfim, tá? Então, por exemplo, pessoal, se nós nos movimentarmos neste ponto aqui, o nosso personagem estiver neste ponto, eu vou ter as coordenadas do ponto, ou seja, a coordenada x, olha só, essa distância x aqui até onde o meu ponto está e essa distância y aqui até onde o meu ponto está. E com esse par ordenado eu tenho as coordenadas do meu personagem. Vamos observar o seguinte, olha só, quando eu clico no meu personagem movo, perceba que as coordenadas aqui estão mudando, as coordenadas x e y, tá? Perceba que aqui está mostrando que o x é a distância horizontal e o y a distância vertical. Bom, além disso, aqui também nós temos o nome do nosso ator, né, que é o Dinosaur 4, nosso dinossauro, tá? Nós temos também essa telinha aqui, ó, para a tela cheia, ok? E podemos escolher o tamanho do nosso quadrinho aqui, tá? Olha só esse primeiro bloco. Vocês podem clicar e arrastar para aqui para o centro. Nessa tela central é onde nós vamos escrever o nosso código, o nosso programa, tá? Perceba que aqui eu tenho mova 10 passos. Pessoal, esse bloco vai fazer com que o meu dinossauro mova 10 passos na direção X, nessa direção horizontal, né? Porque ele não pode caminhar para os ares, né? Perceba que quando eu clico aqui, olha só, vamos observar aqui a posição X. Olha só, foi incrementada em 10. 20, 30, 40, percebe? Então, eu estou interagindo aqui com o meu carinha. Vou pegar esses 3 blocos aqui. Esses 3 blocos de movimento, vamos entender aqui a dinâmica, como funciona. Olha só, pessoal. Os blocos eles já vêm prontinhos aqui para a gente, mas existem alguns parâmetros chamados argumentos que nós podemos modificar. Então, nesse bloco de movimento, existem argumentos aqui, olha só. Por exemplo, a quantidade de passos aqui é um argumento que o programador pode modificar. Por exemplo, eu quero modificar isso para 50 passos, olha só, dou um clique, já modifiquei 50 passos, tá vendo? Esse é um argumento livre que eu posso colocar aqui qualquer número inteiro, tá? Olha só esse tipo de bloco. Esse tipo de bloco aponte para uma direção. Perceba que não é livre a escolha do meu argumento. Eu tenho que escolher conforme alguns argumentos pré-definidos. Olha só.
E aqui olha o tipo de argumento aqui. Esse tipo de argumento aqui eu tenho escolhas a fazer, tá? Nesse caso aqui, deixa eu pegar um outro só para vocês observarem. Olha só, eu tenho opções. Aqui eu ainda tenho uma escolha livre, mas essa escolha livre está determinada em um intervalo fixo de valores, não livre dessa forma que eu posso determinar qualquer número. Já aqui eu tenho que escolher as opções disponíveis. Bom, pessoal, vamos aqui visualizar um pequeno exemplo, só para vocês terem uma noção. Tudo bem? Deixa eu ver um outro personagem aqui. Uma galinha, por que não? Não tem problema nenhum, né? Poxa, galinha, cara. Uma galinha nessa época. Tudo bem. Deixa eu girar ela nessa direção. Tá? Deixa ela nessa direção. Quero colocar o tamanho dela um pouco menor, né? Vamos colocar 50 aqui. Tá legal assim, pessoal? Olha, perceba o que eu fiz na direção aqui. Olha, eu movimentei, tá? Eu posso modificar ela para girar para a esquerda, para a direita e posso girar aqui também, ó. Eu coloquei ela virada para frente e girei 90 graus, tá? Para colocar ela nessa posição. Bom, o tamanho 50 vamos deixar aqui mesmo. Eu quero ela nessa posição aqui, tá? Bom, vamos escolher algumas ações aqui. Movimento, eu quero andar e ir para uma determinada posição específica, tá? Aparência, eu quero falar, eu quero pensar, eu quero mudar fantasia. Som, quero tocar um som, nosso grunt. Pronto. Olha só, pessoal, vamos ter uma atenção especial a eventos e controle. Imagine um evento, pessoal. Imagine o seguinte: se começar a chover, eu vou abrir meu guarda-chuva. Então, sempre que eu visualizar a chuva pela janela, eu vou executar a ação de abrir o guarda-chuva. Então, perceba que o que foi o evento aí? O evento foi a chuva. O evento da chuva foi primordial para que eu exercesse determinada ação, que foi abrir o guarda-chuva. Então, para isso servem os eventos, tá? Significa que o meu programa ele vai monitorar algum evento qualquer e eu posso escolher alguma ação para executar quando esse evento acontecer, tá? Esse primeiro aqui, vamos nos preocupar com esse primeiro aqui por enquanto. Quando a bandeira verde for clicada, então esse é um evento que eu vou escolher para iniciar o meu programa, tá? É como se fosse um play. E isso vai ser bem legal, tá bom? Mas controle aqui, eu vou pegar dois aqui. Se repita 10 vezes e eu espere um segundo. Para a gente começar a entender. Pessoal, vamos lá. O programa de computador ele é executado de forma sequencial. Imaginem uma receita de bolo. Quando eu tenho uma receita de bolo, eu tenho uma lista de instruções. E a gente tem que fazer as instruções passo a passo, uma por vez. Né? Adicione farinha, quebre os ovos, coloque leite. Eu não posso mudar a ordem, eu tenho que executar uma por vez. Da mesma forma, a gente pode entender que é um computador sendo programado. A gente vai fornecer instruções linha por linha, instrução por instrução. Quando eu clicar a bandeira, a primeira coisa que eu quero fazer é colocar o meu dinossauro em uma posição. Eu quero que a posição inicial seja essa aqui, ó. Estão aqui as coordenadas. Lembra quando a gente arrasta ele, ele vai para as coordenadas. Vamos colocar aqui menos 171 e menos 68. Depois, o que eu quero que ele diga? Que ele faça? Eu quero que ele diga: olá, sou o Rex. Eu quero que ele diga isso por 2 segundos. Tudo bem? Ok, ele vai fazer isso, depois isso. E depois, o que eu quero que ele faça? Olha só, pessoal, vamos ver esse bloco de controle aqui, que legal. Vocês estão percebendo aqui os encaixes, né? Estão observando que não tem como eu errar. Perfeito. Olha só, quando eu clicar na bandeira, o meu dinossauro
Perceba que eu estou com o dinossauro selecionado. Ele vai para essa posição, depois ele vai dizer olá, sou o Rex por 2 segundos, e depois o que eu quero fazer? Eu quero que ele repita por 10 vezes algumas ações. Que ações são essas, professor? Olha só, eu vou repetir por 10 vezes as seguintes ações. Eu quero mudar a minha fantasia. Perceba que a fantasia, essa que está selecionada, é a A. Eu vou mudar para a fantasia B, tá? Mover 10 passos, esperar 1 segundo, mover para a fantasia A, quero mover mais 10 passos e esperar 1 segundo. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui. Perceberam que todos esses bloquinhos aqui estão dentro desse bloco de repita 10 vezes? Então significa o quê? Olha só, sequencialmente, quando eu entrar aqui, eu vou mudar para a fantasia B, mover 10 passos, esperar 1 segundo, mudar para a fantasia A, mover 10 passos, esperar 1 segundo. Quando isso acabar, eu vou repetir isso aqui pela segunda vez. Vou repetir isso aqui, eu vou repetir essas ações por 10 vezes. Então eu vou mudar para a fantasia B, vou fazer tudo isso aqui. Depois, o que eu vou fazer? Eu quero pensar por 2, vamos colocar o seguinte, que fome, por 2 segundos, e vamos tocar o som. Vamos pegar aqui a aparência e mudar para fantasia. Vamos relembrar a fantasia aqui, essa fantasia, essa aqui, fantasia D. Vou tirar o bloquinho do som, eu quero mudar para a fantasia D, para depois tocar o som. Outra coisa também, vamos fazer o seguinte, para ficar mais real ainda, vamos para essa fantasia aqui, que é a fantasia C. Que a fantasia C dá a impressão que ele está falando, né? Então eu vou para a posição, mudo para a fantasia C e digo olá, sou o Rex. E depois eu vou mudar para a fantasia A novamente. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou para a posição, quando eu clicar na bandeira, eu vou para a posição, vou mudar para a fantasia C, depois eu vou dizer sou o Rex, depois vou mudar para a fantasia A e vou repetir o caminhado aqui, tá? Vamos colocar aqui 8 vezes. Vamos observar como ficou? Bem da hora, hein, pessoal? Olha, perceba que a nossa galinha aqui, eu tenho um código aqui que eu coloquei para um som, mas eu precisaria interagir os códigos, eu precisaria saber escolher a hora certa para que o som seja tocado, concorda comigo? Bom, então vai ficar como um desafio para a próxima. A gente vai interagir a galinha aqui e a gente pode interagir de várias formas. Pessoal, isso aqui é só o começo, tá? Isso aqui foi apenas uma pequena apresentação. Nós vamos definir de forma bem formal a função de cada bloco e você vai de fato aprender a programar, tudo bem? Bom, pessoal, então este foi mais um vídeo da CC Boots Engenharia. Nós somos a EdTech, que tem como missão tornar a tecnologia para a educação disponível para todos. Bem legal! Nós agradecemos a audiência de vocês. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.